Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Bom é este lugar, né, amados? Bom é estarmos na presença do Senhor. Estamos numa campanha, a campanha em prol das famílias. E como o inimigo tem atacado as famílias, não é verdade? Mais do que nunca, ele tem lançado seus dardos para atacar as famílias. A Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar e destruir. Então ele quer destruir as famílias. Ele quer roubar a paz, a alegria dentro dos lares. Infelizmente, ele tem conseguido seus objetivos em alguns lares, né? Então, mais do que nunca, a nossa igreja precisava estar cheia nessas noites que nós estamos fazendo a campanha. Eu ainda dizia ontem para as irmãs ali no culto na casa da nossa irmã G: irmãs, vamos. Se o seu esposo não vai, vai você. Vai você levar a bênção para a sua casa. Se a sua filha, se o seu filho não vai, vai você. Interceder pela sua casa. Lembra daquela mãe que chegou aflita aos pés de Jesus? A filha dela estava terrivelmente possessa, endemoniada. Mas ela foi na fonte certa. Ela foi buscar Jesus. Então, infelizmente, tem muitos com tantos problemas, tantas dificuldades. Mas quando é para vir buscar, não é verdade? Às vezes um pequeno embaraço atrapalha de estar na casa de Deus. Mas nós louvamos a Deus, porque se você veio aqui, é porque você veio com o objetivo de adorar a Deus e levar a bênção para a sua casa. E como nós estamos nessa campanha da família, eu fui meditar um pouquinho sobre, meu esposo falou semana passada sobre o tema, né? Salmo 128. Até a gente ainda brincou com ele, eu mais o irmão Marcelo, ele falou tudo, não sobrou nada para a gente falar, né? Ele falou tudo do Salmo 128. Mas eu quero meditar um pouquinho, como nós estamos falando sobre família. Eu quero meditar um pouquinho sobre o ministério de Jesus, sobre algumas casas que Jesus entrou. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso, e eu descobri que Jesus entrou em 12 casas no seu ministério. Eu não vou falar sobre as 12 casas, mas eu achei importante algumas que se destacou e que eu fui muito edificada. Porque a gente aprende, né? Cada dia a gente aprende mais da porção da palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. E como sempre eu costumo dizer, é aqui que nós encontramos todas as respostas para as nossas questões, para as nossas perguntas. É aqui que você encontra a solução para o seu casamento. É aqui que você encontra a solução para a sua aflição, para o seu problema, para a sua angústia. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E eu fui meditar um pouquinho. E uma da primeira casa que Jesus entrou foi numa festa de casamento. Porque ali não existia, hoje tem, quando fala assim casamento, nós já pensamos num salão de festa, né? Num lugar muito lindo. Mas naquela época, eles faziam as suas festas nas suas casas. No nosso casamento, foi na minha casa, né? Não está muito longe não. Há 38 anos atrás, né? Quase todo casamento, acabava o casamento, né, Mandiara? A Mandiara está rindo ali, acho que o dela também foi assim, não? Acabava o casamento, para onde nós vamos? Para a casa da noiva. Fazia-se uma torta, assim, com encerado, assim, um puxado. E ali, irmãs, era só alegria. Não tinha cadeira para o povo sentar, era aquela coisa mais simples. Mas o principal nós fizemos, nós convidamos Jesus para o nosso casamento. E nós completamos esse ano 38 anos de casamento. É um casamento perfeito? Não, não é casamento perfeito. Porque são união de duas pessoas que não são perfeitas. Eu sou cheia de falha. Meu esposo também é cheio de falhas. Mas nós temos um casamento abençoado, porque nós convidamos Jesus para o nosso casamento.
Então eu quero fazer esse convite para você nesta noite. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua casa, no seu casamento, ainda dá tempo. E Jesus quer entrar. E a Bíblia diz que quando Jesus foi convidado para aquele casamento, num certo momento, acaba o vinho. O vinho simbolizava alegria. Não podia faltar naquele casamento. Mas acabou. Mas para a alegria dos noivos, Jesus estava ali. Coisa boa, irmãs, é quando Jesus está no nosso casamento. E infelizmente, hoje, muitas das vezes, né, o casal preocupa com tanta coisa, né? É tanta organização, é casamentos tão chique, casamentos tão lindo, tão bonito. Mas quando passa um ano, a fase de adaptação vai de 3 até 5 anos, conforme o casal. Quando está na fase da adaptação, já não querem mais. Perdeu o sabor do vinho, perdeu o sabor, a alegria do casamento. Como está o seu casamento? Jesus foi convidado? A alegria no seu casamento? Então nesta casa, Jesus entra para trazer a alegria. Porque nós vemos ali que Jesus agora transforma aquelas talhas cheias de água em um vinho da melhor qualidade. E ali volta a alegria naquele casamento. Eu quero apenas ler 2 versículos de 2 casas que Jesus entrou. Vamos ver em Mateus capítulo 8 e o versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas meditar em algumas casas que Jesus entrou. Em Mateus capítulo 8, versículo 14, diz assim: E Jesus entrando em casa, na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Aqui Jesus entra na casa de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. E quando Jesus entra ali, a sogra de Pedro está ardendo em febre. Irmãs e irmãos, uma febre naquela época não era como hoje, né? Às vezes a criança está com febre, você vai lá, dá um analgésico, você dá ali um remedinho, logo a criança melhora. Ou às vezes dá uma gripe, dá uma febre na gente, a gente trata, logo melhora. Mas essa febre aqui, ela levava à morte. Era uma febre muito ardente, era causa de morte. E o tratamento ali, a medicina, não era como hoje. Então a sogra de Pedro, ela estava com uma febre. E a palavra do Senhor diz que Jesus chega ali. Irmãos, quando Jesus entra na nossa casa, aleluia, as coisas mudam. Em Caná da Galileia ele trouxe alegria. Na casa de Pedro ele entra para trazer o milagre, para trazer a cura. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus chega ali, toca na mão da sogra de Pedro. E quando ele toca na mão, imediatamente a febre passou. E o que eu acho lindo, que depois que a febre passa, a sogra dele levanta. Mas ela levanta para servir Jesus. Ela levanta para servir os discípulos. E o que eu quero trazer para nós nesta noite, Jesus quer entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar para trazer alegria. O que precisa ser curado na sua família? O que precisa ser curado no seu casamento? O que precisa ser curado lá dentro da sua casa? O que precisa ser deixado ali? Porque quando a febre deixa o corpo daquela mulher, imediatamente ela levanta. E ela vai servir a Jesus. Então, essa mensagem é uma mensagem para nós refletirmos. O que precisa ser mudado na sua casa? O que é que está adoecendo na sua casa? O que é que está fazendo você prostrar? A sogra de Pedro, ela estava prostrada numa cama. O que está te trazendo você a ficar prostrada, a ficar prostrado? A não ter ânimo para se levantar. A não ter ânimo para lutar
pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família. O que tem te trazido, tem feito na sua vida para você estar assim? Aqui era uma febre, que se Jesus não chega ali para curar aquela mulher ia virar óbito. Mas Jesus, quando chega, ele faz a diferença. Então deixa Jesus entrar, convida Jesus, e ele quer te levantar da onde você está prostrado. Mas ele quer te levantar, não é para você ficar parado. Eu vou na igreja, só ir no domingo tá bom. Não, dia de semana a gente cansa muito. Eu vou só acabar essa campanha, depois eu não vou mais. Jesus quer mudar a história da sua casa, mas Ele quer que você se levante para servir Ele. Irmãos, nós somos chamadas para servir. Irmãos, a igreja é chamada para servir. O que eu tenho feito para servir a Jesus? Nós como igreja precisamos refletir. Às vezes só queremos oração. Eu preciso de uma campanha, eu preciso que as irmãs me ajudem. E o que você tem feito para servir a Jesus? Quando aquela mulher levanta, ela vai servir a Jesus. O que estava impedindo aquela mulher, agora não era mais impedimento. E infelizmente muitos crentes hoje, qualquer coisa serve para impedir de servir a Jesus, para impedir de adorar a Jesus, para impedir de você fazer mais para Jesus. O comodismo espiritual dentro das nossas igrejas em geral, o povo está acomodado. E aí, irmãs e irmãos, como eu sempre costumo dizer, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser diabo. E ele não dorme nem um segundo. Ele está só jogando os seus dardos. Ele quer destruir. E você está atenta? Você está atento com a sua família? Então em Caná da Galileia ele chega e traz alegria. E é isso que Jesus quer fazer no seu lar. Na casa de Pedro ele entra e ele traz a cura. Agora eu quero ler mais um versículo. Em Marcos capítulo 5 e o versículo 38. Evangelho de Marcos capítulo 5 e o versículo de número 38. A palavra do Senhor diz assim: e tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. Aqui nós vemos Jesus entrar em outra casa. Jesus entra na casa do príncipe, de um homem de destaque na sinagoga. Jesus entra na casa de Jairo. Dentro da casa de Jairo havia um problema muito grande. A Bíblia diz que Jairo sai ao encontro para ir buscar Jesus para levar para sua casa. Um príncipe da sinagoga, um homem de destaque, um homem conhecedor da lei. Certamente ele tinha que romper todos os preconceitos. Mas Jairo seguindo a Jesus, porque Jesus não era muito bem visto entre os fariseus, entre os príncipes da sinagoga, entre o povo, os doutores da lei. Mas Jairo precisava levar Jesus para a sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. E ele foi. E ele agora chega na presença de Jesus. No versículo 22. Chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E ele vendo, se prostra aos pés de Jesus. Eu quero te fazer outra pergunta. E responda você mesmo. Diante de que você tem se prostrado? Diante das dificuldades? Diante dos problemas? Eu estou prostrada, eu não tenho força para levantar. Jairo estava com um problema muito difícil, mas ele vai se prostrar nos pés de Jesus, o príncipe da sinagoga. Ele não se importou com nada, com alguém que falasse dele. Ele não estava nem pensando nisso.
Ele precisava levar Jesus para sua casa, custasse o que custasse, mas ele queria levar Jesus para sua casa, e ele consegue. Ele fala: Senhor, depois que ele se prostra, ele fala: eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu rogo, eu imploro que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha está muito doente. Os irmãos estão viajando comigo na palavra. Muitos querem a bênção, mas não quer pagar o preço. Muitos querem família abençoada, mas não quer levantar o altar de oração dentro da sua casa. Ah, não, dá muito trabalho. Eu reuni a minha família em volta da mesa, dá muito trabalho. Está todo mundo ocupado, todo mundo correndo. Faça um altar de oração na sua casa, amados e amadas. Faça um altar. Faça um altar. Pague o preço. Vai buscar Jesus. Fala: Jesus, seja presente na minha casa todos os dias. A tua glória precisa estar na minha casa. A tua presença precisa estar na minha casa. Porque os dias são maus, irmãos. A Bíblia fala desses dias maus, e nós estamos vivenciando eles. Se nós não estivermos na oração, nós não conseguimos vencer. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Jesus quer entrar nas casas dos crentes, mas Ele bate a porta. Se você abrir, Ele entra. Ele não entra se você não deixar. Tem se prostrado diante de quê? Diante do mundo? Diante de que você tem se prostrado? Qual é o altar que você tem construído na sua casa? O altar da internet? O altar das redes sociais? Todas as pessoas que foram buscar Jesus, elas foram na fonte certa. Hoje às vezes a gente vê pessoas levando problemas da sua casa, do seu relacionamento lá dentro da sua casa, sabe aonde? No Facebook. Eu quero te dizer que Facebook não vai resolver o seu problema dentro da sua casa. Muito pelo contrário, vai aumentar. Sabe por quê? Quando a pessoa olhar e falar: nossa. E o outro fala: você viu o que aconteceu? Você viu como está na casa dela? Você viu como está na casa dele? Ei, eu quero dizer, igreja, é tempo de nós nos prostrarmos aos pés do Senhor. É tempo de levantarmos um altar na nossa casa. O nosso culto começa na nossa casa. Seus filhos podem dizer que na sua casa você serve o Senhor? O que os meus filhos e o que os teus filhos têm ouvido dentro da sua casa? Tem ouvido você louvar a Deus? Tem ouvido você adorar a Deus? Ou tem ouvido você murmurar? Fala mal do pastor, fala mal da dirigente do círculo de oração, fala mal da regente do coral, fala mal de todo mundo. Aí depois você vai pedir oração para o pastor. Meu filho, minha filha não quer vir mais na igreja. Por que será? Por quê? Como está o altar da oração na sua casa? Aleluia. E Jesus entra na casa de Jairo. Nesse trajeto, chega aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus para abençoar, para mudar a história daquela mulher. Porque quem chega perto de Jesus, a nossa história muda. Porque o prazer de Jesus é mudar histórias. Aleluia. E Ele está aqui, Ele quer mudar histórias. Mas para isso, se prostre na presença dEle. Irmãos, quanto tempo os crentes têm gastado o seu tempo com a internet, com as redes sociais, problemas de casais. Quase 100% a internet está no meio. É tempo de nos prostrarmos diante do altar do Senhor. E quando no trajeto alguém chega para Jairo e fala: ó, não precisa levar Jesus para sua casa não. Não adianta mais. A tua filha já morreu. Mas eles estavam falando perto do dono da vida, daquele que dá jeito naquilo que você acha que não tem mais jeito. Mas Jesus vai na casa de Jairo. Aleluia! Jesus chega dentro da casa de Jairo
E agora quando ele vai diante daquela menina, ele fala com aquela menina morta, e aquela menina levanta, e Jesus traz vida na casa de Jairo. Aleluia! Famílias buscando a fonte certa. Nós estamos na campanha da família. Busque na fonte, irmãs. Redes sociais não vai te ajudar, mas a fonte certa, que é Jesus, vai te ajudar. Você que está me ouvindo aí pela internet, que está assistindo o nosso culto, eu quero te dizer: venha para a fonte certa. Jesus é a solução do problema da sua casa. Aleluia! E eu sinto a unção do Senhor aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus. O que é que está morto na sua casa? Você que está me vendo aí pela internet, o que está morto lá? A esperança morreu? A alegria morreu? A vontade de viver está morrendo? Quantos suicídios, quantos jovens, quantos adolescentes tentando tirar sua vida. O que é isso, igreja? É dardos do inimigo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nós servimos um Jesus que dá vida, e dá vida com abundância. Oh, aleluia! Mas busque a fonte certa, igreja. Busque a fonte certa. Jairo buscou Jesus para sua casa. Em Caná da Galileia ele trouxe alegria. Na casa de Pedro ele trouxe a cura. Na casa de Jairo ele trouxe a vida. E nós vemos outra casa que Jesus entrou. Em Lucas capítulo 10 e versículo 38, a palavra do Senhor diz: mais uma casa que Jesus entrou. Aleluia! Como é bom Jesus na nossa casa, irmãs. Às vezes sozinha lá em casa, eu gosto muito de assistir vídeos de pregação. Então eu ligo lá no YouTube e eu começo a assistir. E de repente eu já estou chorando e sentindo a presença de Deus na minha casa. Sou eu, mas eu sei que Jesus está lá. Tem dias difíceis? Tem dias que eu derramo lágrimas? Tem. Porque Jesus não nos prometeu uma vida só de vitórias. Jesus disse que nós teremos aflição, mas Ele está conosco. Aleluia. Aqui Jesus entra na casa de Marta e Maria. E o capítulo 10, o versículo 38 diz: aconteceu que indo ele de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Oh, que coisa linda! Jesus chega mais numa casa. Chega na casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz que ela recebe em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria. Mas quando Jesus chega ali, Maria esquece de tudo. Olha que coisa linda! Jesus está na minha casa, irmã Diária. Jesus chegou ali. E Maria ficou maravilhada, irmão Juninho. Maria, a palavra diz que Maria se assenta. Aleluia! Aos pés de Jesus, para ouvir Jesus falar, irmãs. Que coisa linda! Jesus estava na casa delas, mas só Maria estava com tempo para ouvir Jesus. Marta continuou tão distraída com Jesus dentro da sua casa. Agora eu quero trazer para nós, igreja. Isso não acontece conosco? Pedimos para Jesus entrar na nossa casa. Jesus está na nossa casa. E muitas das vezes nós estamos tão distraídos. Eu volto novamente a frisar, porque é o que mais tem prejudicado as famílias. Quantas das vezes nós não temos tempo para Jesus, como Marta não tinha. Mas sabe por quê? Estamos distraídos com a internet. Nossa, eu preciso ver. Olha, o WhatsApp está bombando. Hoje mesmo eu ainda compartilhei um vídeo com algumas irmãs aqui da igreja sobre fake news, irmãs. Sobre uma história muito triste e real, de notícias falsas que começamos a compartilhar. E num dado momento uma moça entra nesse vídeo em lágrimas, porque ela perdeu a sua mãe. Sabe por quê? Por causa de mentiras nas redes sociais.
Então tome cuidado, irmãs. É o que eu sempre costumo dizer no nosso grupo do Círculo de Oração. É uma ferramenta que nós podemos usar para abençoar, com certeza. Mas se você não tiver cuidado, ela faz um estrago terrível. Destrói famílias. Destrói relacionamento entre pais e filhos. Filhos chegam, já vão para o quarto, quer ver o que está acontecendo, mas não pode ter um diálogo com o pai. Filhas chegam, não pode ter um diálogo com a mãe, porque a internet é mais importante. Casais não podem ter um relacionamento, eles não podem mais sentar na mesa, porque a internet não deixa. A internet te aproxima de pessoas que estão tão longe, mas te afasta de pessoas que estão tão perto de você. Pense nisso, irmãs. Às vezes agimos como Marta. Jesus dentro da casa e ela estava distraída. Será que isso não é o caso da igreja? Família, projeto de Deus, e o inimigo quer destruir. E Jesus entra ali e ele quer levar a palavra. Ele começa a falar. Certamente ele começa a ensinar. Que doce voz para ouvirmos, né? Mas que privilégio que elas tiveram. Jesus ali dentro da casa delas. Mas Marta estava distraída. E ela ainda vai reclamar para Jesus. Senhor, ela está aí te ouvindo, mas tem tanta coisa para nós fazermos. Mas Maria pensava, o mais importante é ouvir Jesus agora. O mais importante é ouvir a palavra. Que coisa gostosa, que alegria que ela devia estar sentindo no coração. E Jesus fala, Marta, Marta, estás distraída com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. E quero te perguntar nesta noite, você tem escolhido a boa parte? Valorize a sua família, queridos. Família é projeto de Deus. Família é o presente que Deus nos dá. A nossa casa precisa ser aconchegante. Nossos filhos precisam ter prazer de estar dentro da nossa casa. O nosso esposo precisa ter prazer de chegar na nossa casa e sentir-se bem. Um lugar gostoso. Eu louvo a Deus porque várias pessoas que chegam na minha casa falam que gostoso que é aqui. É tão bom. Um dia chegou uma irmã, ela falou assim, eu queria até posar aqui. Eu falei, por isso não, querido, eu arrumo um colchão, você posa. Ela falou que é tão gostoso, eu não sei, é tão bom. Mas sabe o que é isso? É Jesus na nossa casa. Aleluia. Ele é o Pai da eternidade. E Ele é príncipe da paz. Ele nos dá essa paz. Ele chega na casa de Zaqueu. Quando ele encontra com Zaqueu, e ele fala para Zaqueu assim, ó, eu quero ir na sua casa. Eu quero posar lá. Eu quero mudar a sua história. Zaqueu era um homem que não era muito bem visto pela sociedade. E ele queria ver Jesus. E ele sobe numa figueira. Ele achava que ninguém estava observando ele. Mas o nosso Jesus, aleluia, Ele conhece o meu coração e o teu. Ele sabia onde Zaqueu estava. E ele fala, Zaqueu, desce. Desce daí, porque eu vou na sua casa. Oh, aleluia. E são outras casas que Jesus entrou e Jesus fez a diferença. Nós não vamos meditar em todas porque o tempo não dá. Mas quanto mais eu meditava, que gostoso. Deixa Jesus entrar, irmãos. E deixa Ele ficar lá. Fala, Jesus, fica aqui. Não sai não. Eu vou me prostrar diante do trono da graça. Eu quero que o Senhor traga alegria na minha casa, no meu casamento. Eu quero que o Senhor traga cura na minha família. Aquilo que parece que morreu, que não tem mais jeito, assim como o Senhor fez com a filha de Jairo, faz no meu casamento, faz na minha casa, faz na minha família. E Ele está aqui para fazer. Ele está aqui para te abençoar. Se prostre diante do trono da graça. Deus abençoe. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar? Vamos nos prostrar diante do trono da graça. Ele está aqui nesta noite. Eu sinto Ele aqui. Ele quer mudar vidas. Eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe tem Anas que chegou aqui arrasadas. Quem sabe tem mulheres com o coração ferido, machucado. Mulheres que faz muitos anos que não recebem um elogio do esposo.
O Senhor te trouxe aqui para sarar o seu coração. E Ele te diz que você é amada do Pai. E Ele vai mudar a história do seu casamento. Ele vai trazer o vinho da melhor qualidade. Se prostre na presença dEle. Oh, aleluia! Amado Deus, eu te louvo. Aleluia! A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu entreguei para a tua igreja. Eu sou um simples vaso de barro, mas eu sei que o Senhor tem essência. E a essência da tua palavra está penetrando nos corações nesta noite, fazendo diferença. Senhor, como o Senhor entrou nessas casas que eu acabei de ministrar agora, entra na casa dos teus filhos, entra na casa das tuas filhas. Faz a diferença, Senhor. Aquilo que está morto, o relacionamento conjugal, relacionamento entre família, Jesus muda a história. Faz, Senhor, tornar a vida. Ressuscita sonhos, ressuscita a esperança, ressuscita a alegria. O Senhor é aquele que faz o vinho da melhor qualidade. Ajuda esses casais, Senhor. Casais que perderam a alegria do vinho, a alegria do casamento. Visita aquelas famílias que estão morrendo espiritualmente. Pessoas que perderam o desejo de estar na tua casa. Eu quero orar em favor dessas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu sei que a palavra do Senhor é aquela que vai até o profundo do coração. Visita essas pessoas agora, Pai. Pessoas que perderam a alegria de viver. Pessoas que agora às vezes estão pensando até em suicídio. O Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Abraça elas, Espírito Santo, que elas possam se sentir amadas do Pai. Visita as nossas famílias, as famílias do nosso país, a família da nossa cidade, as famílias da nossa igreja. Visita, Senhor, restaura sonhos, restaura a esperança. Eu sinto o Senhor aqui mudando histórias. Visita a esposa, visita o esposo, que ele seja um sacerdote do seu lar, que ele possa abençoar a sua casa, como Jó sacrificava pelos seus filhos. Ajuda o sacerdote do lar a exercer o papel de sacerdote, a adorar o Senhor, a fazer um altar de sacrifício de adoração. Faz isso, Senhor. Sara as nossas famílias. No nome de Jesus nós te louvamos e adoramos o Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor vai trazer alegria, e o Senhor vai ressuscitar sonhos, o Senhor vai curar. Pessoas vão se levantar e vão começar a servir o Senhor, vão começar a adorar o Senhor. Torna da alegria da salvação, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós te louvamos. Sejam abençoados, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória.